Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 20 de abril, estamos no sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, os discípulos julgam que a palavra de Jesus é dura. Eles reclamam da afirmação: aquele que come este pão viverá para sempre. Jesus não somente dá o pão da vida, como um mestre ensina a sua doutrina. Ele mesmo se apresenta como o pão da vida, para passar do receber o pão que Jesus oferece, ou seja, o seu ensinamento, e o comer o pão que é o próprio Jesus, é necessária a fé. Jesus, portanto, explica a razão da resistência dos discípulos. Entre vós há alguns que não creem. Preste atenção. Para receber o pão, ou seja, a doutrina que Jesus dá é preciso a fé. Mas esta mesma fé leva a comer o pão da vida, que é o próprio Jesus. Com efeito, quem crê recebe o pão da vida que Jesus oferece e por isso se alimenta do pão da vida que é Jesus. Há um paralelismo que deve ser mantido. Para receber o pão da vida que Jesus oferece, é preciso aderir a Jesus com fé. Para se alimentar do pão da vida que é Jesus, é preciso recebê-lo com fé. Sem fé, a palavra de Jesus escandaliza. Parece um convite ao canibalismo. Pela fé, o discípulo adere ao ensinamento de Jesus e se alimenta do pão da vida. É o que Jesus afirma: o Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Para não se escandalizar com as palavras de Jesus, não se deve interpretá-las em sentido material, mas segundo o sentido que o Espírito inspira. Fazendo assim, as palavras de Jesus são Espírito e vida. Ao perceber que muitos discípulos abandonam o discipulado, Jesus, em vez de abrandar o seu discurso, exige dos 12 uma decisão de vida. Vós também quereis ir embora? Pedro, respondendo em nome de todo o grupo dos 12, toma uma posição diametralmente oposta aos que abandonaram o discipulado. Ele diz: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Em vez de dizer que as palavras de Jesus são duras, Pedro e os 12 confessam que suas palavras são vida eterna. Para uns, as palavras de Jesus são insuportáveis. Jesus diz que suas palavras são espírito e vida. Os 12 dizem que Jesus tem palavras de vida eterna. Caro irmão, querida irmã, qual é a sua convicção a respeito das palavras de Jesus? Que atitudes manifestam concretamente esta sua convicção?